Boa tarde a todos, bem-vindos à rúbrica Chazadas de Bola, uma rúbrica pensada em plena quarentena por mim, Ricardo Cerqueira, e pelo meu amigo Tiago César. Esta rúbrica tem como objetivo partilhar ideias e opiniões com os principais intervenientes. Desde já passo a apresentar o primeiro convidado, o capitão do Estoril Praia, o médio Gonçalo Santos. Bem-vindo, Gonçalo, agradeço desde já por teres aceito o nosso convite. Começo por te perguntar como estás a viver neste momento de quarentena e como tens mantido a forma física. Olá, Ricardo, obrigado pelo convite, é um prazer criar o novo programa de quarentena e espero que tenham muito sucesso a ti e para o Tiago. Obrigado. Pronto, pá, já estamos aqui em casa, já estamos há 3, 4 semanas, estou com a minha esposa e com o meu filho, tentamos manter ao máximo as indicações e seguir as indicações da Direção-Geral de Saúde. Só saímos mesmo para ir às compras neste momento. Às vezes saímos aqui um bocadinho dentro do condomínio só para apanhar um bocadinho de ar e eu gostava como bem pequenito também para não estar 24 ou 24 horas em casa. E pronto, para já estamos os três bem, não tivemos sintomas, também lá no Estoril não houve casos, nem ninguém teve sintomas, por isso para já está tudo a correr bem. Em relação aos treinos. Desculpa. Ok. Em relação aos treinos, pronto, a partir desde o primeiro dia que o Estoril e bem criou uma maneira útil para nós, que é todos os dias às 10h30, que é para mantermos as rotinas. Nós todos os dias no Estoril tínhamos pequeno almoço, treino e almoço. Agora não dá para tomarmos o pequeno almoço e o almoço tudo junto, mas eles tentaram manter a rotina para a gente acordar de manhã, com o pequeno almoço. Depois, a partir das 10, nós entrávamos também numa videochamada em que todos entravam, dava sempre uma conversa, a gente se rir e a recordar as brincadeiras. E depois um dos nossos treinos, um dos nossos preparadores físicos, nós temos dois, o Gonçalo e o Bruno Pedro, às 10h30 iniciam o treino. Toda a gente foca a câmara nele. Pronto, eles no dia anterior dizem-nos o que é que a gente precisa, de uma cadeira, de um peso, de uma toalha, de uma mochila com livros. Muitas vezes a malta não tem pesos em casa, mas para criar algum suporte e algum peso mete-se livros, garrafões de água, coisas assim. E pronto, e temos o treino. Há dias que é mais força, há dias que são treinos metabólicos, mas tem corrido muito bem. A malta tem gostado e sofre bem. E tem-nos ajudado a manter o mínimo em forma. Gonçalo, tenho aqui uma pergunta. Sei que, já agora, obrigado por teres aceito o convite. Sei que houve um sábado, penso eu, que partilharam o treino em conjunto com os adeptos. Como é que correu essa situação? Sim, foi uma sexta-feira, salvo erro, a malta. Pronto, nós fizemos o treino normal e o Estoril transmitiu o treino no Facebook. Ou seja, estava a transmitir em direto. Houve muita malta a aderir, pelo menos pelos comentários, a incentivarem. Nós não conseguimos ver os adeptos a fazer o treino. Ou seja, eles viam-nos a nós, mas nós não conseguimos vir a eles, mas penso que correu bem. Foi uma situação boa e o Estoril preocupa-se muito em interagir com os nossos adeptos, com os melhores adeptos do mundo. E penso que foi mais uma iniciativa muito, muito positiva. Ok, obrigado. Passo a palavra ao Tiago. Gonçalo, aqui mudando um bocado da atualidade para o passado, tu começaste a jogar nos Craques de Lamego, no clube da tua terra. Aos 16 anos mudas-te para Coimbra, começas a jogar pela Académica e ficas lá até à idade sénior. Depois, penso que na altura o Torizense era um clube satélite da Académica, fazes essa transição para o Torizense, fazes já 3 épocas e voltas à Académica. Tens algumas histórias? Como é que foram estes momentos da tua carreira? Queres partilhar connosco? Sim, pá, já vai. Eu saí, eu estava nos Craques do Lamego e pronto, no interior é muito mais difícil ter projeção e ter visibilidade. Hoje em dia não tanto, porque as equipas investem muito em scout e têm pessoas lá qualificadas para
para ver jogadores e para analisar a qualidade. Eu vim da académica à experiência por intermédio de um senhor lá que era bancário, que foi treinador dos craques do Lamego, porque hoje em dia nos clubes os treinadores têm informação, mas antigamente não era assim, era o ex-jogador que era bancário, empregado que podia ir lá ajudar o clube, né? Tinha sido jogador e conhecia minimamente o treino, então ia lá ajudar. Hoje em dia acho que o futebol evoluiu muito nisso, mesmo nas camadas jovens os treinadores têm que ter formação e isso ajuda os jogadores a evoluir e desde cedo a criar rotinas e a perceber o jogo. Pronto, então esse senhor falou com o meu pai, viu qualidade em mim e disse para eu vir à académica a experiência porque o filho dele era treinador adjunto na equipa principal. E pronto, eu vim à experiência, fiz um treino, gostaram muito de mim, eu fiquei logo. Depois que comecei a segundo ano de juvenil, na académica, felizmente as coisas foram sempre correndo bem. Nunca tive lesões, fui sempre jogando e pronto, estes dias até a malta está em casa e tenho lá colegas meus a meter fotos dessa altura, a gente está lá a comentar e revive um bocadinho e o treinador, o Rui Silva, que foi naquela altura o treinador que me levou e uma pessoa até sente muita saudade, né, de recordar aqueles tempos e começa a lembrar as histórias. Depois, quando acabei o segundo ano de júnior, fui sempre jogando, fui sempre jogadores em destaque. A académica tinha um protocolo com o Torizense. Naquela altura, o Vitor Vinha foi o único jogador de júniors que passou diretamente para a equipa principal. E pronto, eu e outro jogador fomos indicados ao Torizense. Fomos indicados ao Torizense ou seja, ele vinha o potencial em nós e então queríamos lá ter debaixo do olho para depois ver se tínhamos possibilidade, se nós jogássemos na segunda B, hoje em dia é o CPP, no Campeonato de Portugal. Se nós tivéssemos qualidade, então vinhamos para a académica. Eu fui para lá, a época correu muito bem. O outro meu colega acabou logo por ser dispensado, o André Portuguesa acabou logo por ser dispensado. E pronto, e a época correu muito bem e, salvo erro, logo em setembro, a académica telefonou-me e propôs-me logo um contrato de 3 anos, que eu não tinha contrato com a académica, tinha só contrato com a Torizense. E propôs-me logo um contrato de 3 anos, eu continuava lá emprestado e assinei logo o contrato. Esse ano até fui chamado à Seleção Nacional de Sub-20 para a preparação do torneio Toulon. Depois já não fui ao torneio naquela altura. Ninguém conhecia, mas houve um jogador que vinha de França, um central, que eu jogava a central, um central que vinha de França, eles diziam, epá, é bom jogador e tal. Querem saber o nome? Manuel da Costa. Isso. E viram a carreira que ele fez. Naquela altura ele jogava em França, filho de pais portugueses, ninguém o conhecia, né? E eu lembro-me quando foi a convocatória eu fiquei de fora, depois alguém me disse, vem um jogador de França, eles dizem que é bom, que é um jogador passado, ao erro, 2 anos estava na equipa principal, na seleção A. Né? Exato. Ele hoje em dia é internacional por Marrocos. Por Marrocos. Sim, mas ele sim. E sim, ele deve ser pai português ou avô, mãe também marroquina. Sim. Ele tem descendência marroquina e portuguesa, nasceu em França. E pronto, chegando à académica, estás numa época na académica, não és muito utilizado, aqui talvez da transição do campeonato da segunda Divisão B para a Primeira Liga, e tens 2 empréstimos consecutivos, ao Aves, ao Santa Clara primeiro e depois ao Aves. Como é que foram esses momentos que antecedem depois a tua partida para o projeto do Estoril? Esses 2 empréstimos foram situações diferentes. O Santa Clara não correu assim muito bem. Eu cheguei, joguei, estive muito tempo sem jogar, acabei só ao erro de fevereiro a maio, ou seja, os últimos 10, 12 jogos em que nós estávamos a lutar pela subida e depois já não conseguimos subir. Mas no Santa Clara foi muito importante pelo treinador que tive, o Mr. Vítor Pereira, onde aprendi muito. Onde aprendi muito sobre o jogo até lá. Está, como eu tinha dito, nós da formação, se bem que na académica era diferente, os treinadores já tinham alguma formação, mas nos craques não, mas no Vítor Pereira foi onde eu comecei
a perceber o jogo, a ter interesse pelo jogo, a ter interesse pela estratégia. Comecei a perceber algumas coisas que realmente faziam sentido dentro de campo. No aqui antes eu não olhasse para isso, mas antes ia para o campo e não pensava muito na estratégia, na tática, porque é que eles estão a pedir isto, porque é que eles estão a pedir aquilo. E que o Vitor Pereira fez-me ali perceber, e foi a partir daí que eu comecei a perceber realmente o jogo. Depois, no ano a seguir, eu fui para o Aves. Nós tivemos um treinador agora que está mais conhecido, é o Mister Miquel Sequeira. Não sei se sabem, é aquele que estava no banco com o Ruben Amorim e agora com o Custódio. Pronto, ele foi meu treinador no Aves, teve 4 ou 5 jogos, e foi as coisas não começaram a correr bem, foi despedido. E veio o Mister Vitor Oliveira. E o Mister Oliveira, naquela altura, jogava à central. E pronto, ele chegou ao primeiro jogo e eu nunca mais me esqueço. Nós tínhamos 4 centrais, tínhamos o Sérgio, que era o capitão, mas tinha uma lesão muito grave. Até treinava a mancar e isso, estava já em muitas dificuldades. Ele já estava em final de carreira e com muitas dificuldades físicas. E depois tínhamos 3 centrais, que era eu, o João Pedro e o Tiago Valente. O Tiago Valente depois também fez carreira no Passo Ferreira, Aves. E o treinador chama-nos ao gabinete deles e diz, antes do primeiro jogo, que a única dúvida que tinha na equipa era nos centrais. Merecíamos jogar os 3, que éramos os 3 muito, muito iguais, não sei o quê, e optar pelos outros 2, porque eu com o Miquel Sequeira só fiz um jogo, foi o último dele. Eu tinha estado alucinado na pré-época, ele tinha jogado a pré-época toda, ele disse que ele ia optar pelos outros 2, porque eram os que tinham vindo a jogar mais. Mas ele disse, mas também, a partir do momento que eu trocar não vou trocar para 1 ou 2 jogos. A partir do momento que eu der a oportunidade ao Gonçalo, vou-lhe dar a oportunidade de 5 a 6 jogos. Porque vocês estão a partir em vantagem, mas quando eu trocar, eu não vou estar a trocar por um jogo e se correr mal eu tiro. E também nessa altura eu aprendi, e muito do que é o Mr. Vitor Oliveira hoje é pela relação que ele tem com os jogadores e pela verdade que ele diz aos jogadores. Eu acho que muito do sucesso dele, para além de tática, é por ser verdadeiro, é por ser inteligente e por ser verdadeiro. Depois nós ali apanhamos campeonato, taça da Liga, e na taça da Liga joguei. Né? Ele jogava no campeonato, depois eu jogava com o João Pedro no jogo da taça da Liga, ele jogava no campeonato, eu jogava outro jogo da taça da Liga com o Tiago, e as coisas foram-me correr bem. E como eu sempre tive muita técnica, mesmo para central, sair a jogar, não sei o quê, há um dia que o Mr. Vitor Oliveira me chama e disse, vou-te experimentar no meio campo. Ele nunca mais me esquece, ele disse, ficas ali tipo limpa para a brisa, só para a esquerda e para a direita, para a frente não. E ele limpa para a brisa, só de um lado para o outro, e vens para trás, andas ali, à frente da defesa, não sei o quê. E nós fomos jogar a Arouca e ganhamos 3-1 em Arouca, no meu primeiro jogo a trinco, e o Arouca ia em primeiro. Ganhamos 3-1, depois jogámos para a Taça da Liga, porque nós passamos o Portimonense, o Olhanense, que era o Daúde Faki, que era o treinador, e ganhamos 3-1 em casa, e eu fiz um grande jogo. Pronto, e a partir dali fiquei sempre a tri, fui jogando, e pronto, e só para contar mais uma coisa, no final da época, nós já não conseguíamos a subida, e eu estava no Aves emprestado para o Académico. Nós já não conseguíamos a subida, e vinham umas notícias nos jornais não eram verdadeiras, que pronto, jornalistas de vez em quando uma vez sabem, outra coisa inventa, porque nós jogamos com o Friamundo em casa e o Marco Matias, que agora está no Bolonense, o extremo, estava emprestado pelo Guimarães ao Friamundo. E o Guimarães, o presidente, acho eu, o diretor esportivo e o treinador foram ver este jogo, Aves Friamundo, para observar o Marco Matias. Pronto. E no jornal, como eu estava a sobressair no meio campo, né, e tinha 22 anos naquela altura no jornal, e eu acho que o Guimarães andava à procura do número 6, que acho que eles contrataram o Siakabamba aos Chaves nessa Chaves, altura. sim. Exatamente. E então eles chegaram e, pronto, e os jornalistas lá viram o Guimarães, como eu estava em altas, lá escreveram no jornal que o Guimarães estava interessado em mim. O Guimarães e a Académica têm existe ali um mal-estar por causa do caso Nedinga, que há uns anos, que foi o Guimarães roubou o jogador académico. Eu não sei bem. Eu sei que eles nunca se deram muito bem, nem as relações eram muito positivas. Mas aquilo fez ali eco, a académica não gostou muito, o Alves estava ali metido no meio, não sei o quê. E o Vítor Oliveira, faltavam aí 2 semanas para o fim, chama-me ao gabinete dele
e diz-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci e hoje admito que foi das melhores coisas que eu ouvi e que felizmente correram certo. Ele chegou lá e disse-me assim, pronto, falou disso, do Guimarães, que não era positivo para mim, nem para a académica, porque eles sabiam do conflito, sair dessas notícias, essas coisas. Pronto, o que eu disse foi que eu não tinha nada a ver com a notícia, e eu tinha posto a notícia, nem eu fazia ideia, eu ria a notícia como toda a gente. E ele disse-me assim, tu tens 22 anos, sei que tens a perspectiva de ir para a Primeira Liga, de querer ir para a académica ou para outra equipe, não sei o quê. Ele disse assim, mas tu estás a jogar o primeiro ano a 30. Se tu fores para a Primeira Liga, como central, vai ser um jogador de primeira, segunda liga, primeira, segunda liga. Pá, não és muito forte de cabeça, pá, não és muito agressivo, tens muita técnica. Está bem que tu tens naquela altura também não havia muito primeira fase de construção, não é? Eu era muito aquele jogador que queria sempre sair a jogar e não sei o quê, e ele dizia sempre, tu sempre tens a bola, tu sais a jogar bem, às vezes falhas, o treinador nunca sabe, está sempre ali com o coração nas mãos, não sabes se tu vais sair bem, se vais sair mal, tu arriscas muito. Depois eu tinha muito vício, e ainda hoje quem joga central de sair com a bola e ir avançando com a bola, e se ele disse, agora, se tu fores para a segunda liga para o ano, mantiveres aqui da segunda liga, a jogar a trinco, e fizeres mais um ano a jogar e a trinco e a aprender as rotinas, a tua carreira vai sempre subir. E eu naquela altura saí né? E toda a gente, né? Quando houve conselhos, pensou assim, então mas se eu tiver a oportunidade de ir para a primeira liga, eu vou ficar na segunda. Não tem lógica, não é? Mas depois, pronto, depois as coisas foram correndo. Naquela altura houve a possibilidade de eu ir para o Leiria, antes o Leiria acabar, depois também não fui. A académica também me dispensou, a mim e ao IK. Era dois, o IK estava emprestado ao Trofense e dispensou dos dois. Pronto, e a época começou e estava ali em casa, um bocadinho né, no desespero, né, porque tínhamos clube, tinham um ano de contrato com a académica, mas eles já me tinham dito que não contavam comigo. Já passam aquela carta para eu ficar em casa. Pronto, o IK vai para o Estoril e o IK vai para o Estoril e o Nelson Veiga, vocês lembram, foi central de Setúbal, aí da vossa zona, muitos anos, depois. O grande Nelson Veiga, ele jogou comigo meio ano no Aves, grande gajo, hoje não falo muito com ele, muito boa pessoa. Também tem aqui mas fez carreira aqui no Estoril, que camada jovens e cenas também tem grande nome aqui no Estoril. E o Nelson Veiga era muito amigo do Marco Silva. E o Marco Silva faz a transição de jogador para diretor desportivo e cria um trinco e lá pergunta ao Nelson Veiga e o Nelson Veiga disse vai buscar o Gonçalo, o treinador, que era o Vinícius próprio, pá, não, estava em Portugal há um ano, tinha outros jogadores também ali sobressaído, o Júlio César, o Roberto Bruno naquela altura, e eles queriam aqueles jogadores e o Marco gostou do que o Nelson Veiga lhe disse, pá, e tentou e eu sei que naquela altura era um bocadinho o Marco contra o treinador, ou seja, o treinador queria dois jogadores e o Marco só me queria a mim. E depois as coisas foram andando e pronto, depois os outros acabaram por não vir, o Marco lá me conseguiu contratar, depois a partir daí a minha carreira realmente explodiu, fiz um ano de Estoril que fomos campeões, né? Fiz mais um ano de Primeira Liga, fomos ao Liga Europa e o segundo ano a jogar a Liga Europa e nem conseguimos ficar ao quarto lugar. Foram 3 anos fantásticos, talvez os 3 melhores anos a nível desportivo da minha carreira. Sim, esses 3 anos que proporcionam a primeira aventura no estrangeiro, no Dinamo Zagreb. Também vais para lá mais 3 épocas. Como é que foi essa viagem pelas terras croatas? Depois aí nós fomos para lá, quando fomos para a Croácia, o Ivo Pinto também é um amigo do Tiago, estava lá, ou seja, foi uma grande ajuda, porque quando lá chegamos tínhamos alguém a quem nos apoiar, alguém que nos desse indicações, ou seja, íamos para um país onde não falávamos a língua, onde não conhecíamos nada, mas tínhamos alguém que já lá estava e foi uma grande ajuda. Também foi uma grande ajuda nesse verão fomos 4 portugueses com o Ivo Pinto, 5. Era eu, o Eduardo, o Paulo Machado, o Wilson Eduardo e o Ivo Pinto. Ou seja, acabávamos por ficar muitas vezes juntos, acabávamos por falar sempre a nossa língua, não é? E foi uma mudança grande, mas ao fim e ao cabo não é assim
tão grande, porque estava sempre com português, no balneário tínhamos sempre português, também tínhamos lá o Júnior Fernandes, que a mãe era brasileiro, ele também falava bem. Sou Dani, que também tinha passado por Portugal. Exatamente, o Sudano também falava português, também adorava Portugal. E como, a título de curiosidade, como é que vês a Liga Croata em relação à própria segunda Liga Portuguesa ou mesmo à primeira Liga Portuguesa? Como é que vês o nível competitivo? A Liga Croata, desde que eu fui para lá, também cresceu muito, um bocadinho à medida que a Liga Portuguesa cresceu, com muitos investidores. Ou seja, Portugal hoje em dia, os clubes, mesmo no CPP, segunda Liga, primeira Liga, conseguem sobreviver muito pela televisão e pelos investidores. A Croácia é um país pequeno, praticamente são 4 milhões e meio de habitantes, é quase um terço de Portugal. Eles estiveram em guerra agora faz uns 30 anos, ou perto de 30 anos, não sei bem na altura. E ainda se notava um bocadinho isso, infraestruturas, a mesma mentalidade deles. Acho que eles com o tempo estão, porque a Croácia é um país de costa, vive do turismo, ou vive praticamente do turismo. Exato. E em relação aos países da ex-Jugoslávia, a mentalidade deles é um bocadinho mais aberta, também muito por causa disso, porque vivem muito do turismo e recebem muita gente. A Croácia, estava a dizer, é um país pequenino, o campeonato só são 10 equipas da primeira liga, são 4 voltas. Portanto, o Dinamo era claramente uma equipa muito superior em relação às outras. Hoje em dia, tem equipas muito fortes, tem o Rijeka, que era o dono, era um empresário italiano, que estava junto com o Croácia, e já tinha equipas muito fortes, tanto que veio o Ristovski para o Sporting, o Exato. E o Krovinovic, quando eu lá estive, ele jogou no NK Zagreb, seu divisão, e vejam, hoje em dia é um jogador com uma qualidade enorme. O jogador croata tem muita qualidade, é quase uma qualidade inata. Eles nascem com aquele futebol, tipo futebol quase brasileiro. Exato. O campeonato, para além de não ter muitas condições, os estádios hoje, fora os estádios do Dinamo e do Hajduk Split, os outros estádios são quase todos piores os estádios de segunda liga. São estádios, imagina, ao nível do Casa Pia, que fez obras, e até tem estádios, mas ao nível do Mafra, as infraestruturas são muito fracas lá. Muito devido à guerra, muito devido ao país, não é um país rico. Hoje em dia, conseguem ter 4, 5 equipas muito fortes. O Osijek é um investidor americano que comprou o Osijek. Aquilo é uma cidade, foi das que sofreu mais com a guerra, porque está mesmo encostada à Sérvia. E é uma cidade lá, é no interior, uma cidade escura, que não tem grande coisa, mas foi investido e consegue ter boas equipas. Jogaram Liga Europa, salvo erro, há 2 anos. O Rijeka e o Hajduk Split hoje em dia também são equipas fortíssimas e claro, o Lokomotiv Zagreb era uma equipa que era tipo a filial do Dinamo. O Chiquinho está agora no Benfica. Sim. O Chiquinho, no meu último ano do Dinamo Zagreb, o Dinamo Zagreb comprou o Chiquinho ao Leixões e emprestou ao Lokomotiv. As coisas para não lhe correram muito bem, mas já se via que ele tinha muita qualidade e vê-se hoje em dia. Mas o estilo de jogo na Croácia, a questão tática, o treinador, penso que apanhaste um único treinador enquanto lá estiveste no Dinamo. Eles a nível tático não eram muito fortes. Se for por aqui os latinos, né? Os portugueses com a Espanha são muito mais fortes taticamente. O jogador croata, para além de ser um jogador tipo brasileiro com muita técnica, tem muita entrega ao jogo. Os jogos lá são muito intensos, muito de luta, de garra, mas mesmo assim ele tem muita técnica. Não é um futebol muito bem jogado, também devido à qualidade dos campos, que a relva nunca está boa, como nós temos aqui a relva, em Portugal, em qualquer estádio se consegue jogar futebol, lá não. Lá em casa, nós com o Dinamo tínhamos muita facilidade em ganhar os jogos em casa, o nosso campo era enorme, a relva era rápida e fazia uma diferença grande. Fora tínhamos sempre mais dificuldade. O nosso treinador... Desculpa. Continua. Era o Zoran Mamić. Ainda lá, ia-te perguntar qual era a diferença que tu sentias
dentro da questão tática, também os métodos de treino que lá certamente são bem diferentes daquilo que é feito em Portugal. Em relação ao treinador, não é? Em relação ao Sim, treinador. também nisso era muito diferente porque lá os treinos, imagina, para a época é praticamente aquilo é correr até não dar mais. É, Se calhar ir imagina para a quando mata dar uma corridinha. exatamente lá, para a época era muito agressivo e nós fazíamos 2 pré-épocas, porque eles têm a paragem de inverno, o inverno lá é muito agressivo, aí que corríamos até não dar mais. A nível tático, era como eu estava a dizer, eu tive um treinador, o Zoran Mamic, que ele depois até foi substituir o Jorge Jesus no Al Hilal. No Al Hilal. Exatamente. Pá, ele era mais ele não era bem um treinador, ele era mais um manager, não é? Ele se adjuntava o treino, ele controlava bem as coisas, era irmão do presidente, tinha muita influência, era muito bem visto ali, a gente o respeitava e pronto, e nós tínhamos muito melhor equipa que os outros. A realidade era essa, é que a nossa equipa era muito mais forte que os outros, eles conseguem ter os melhores jogadores, eles conseguem ir buscar estrangeiros muito bons e pronto, e a realidade era essa, que nós éramos muito melhor que os outros. Mas o campeonato croático eu tenho seguido e eles têm evoluído muito. E a questão de teres ganho um título numa liga principal, como é que foi esse sentimento? Sim, isso também é um dos objetivos que toda a gente tem da carreira, né? Toda a gente na carreira tem o objetivo de ganhar títulos, né? De ganhar a taça, de jogar a Liga Europa, de jogar a Liga dos Campeões e ser internacional lá. Todo o jogador, essas são as fases em que toda a gente quer, né? Toda a gente quer passar e quer alcançar. Eu tinha sido só campeão da segunda liga, lá os stages do campeonato não são muito exuberantes, ganha 12 e 13 campeonatos seguidos, por isso é normal. É mais um ano, mas pronto, nós portugueses fizemos a nossa festa e festejamos muito. E a experiência da Champions? Pois, a Champions é, como o nosso presidente lá da Dinamo dizia, são os melhores a que jogam. E muitas vezes eu aqui aos meus colegas, neste momento também estou no nível mais baixo e perceber a realidade, a segunda liga portuguesa é um nível baixo. Eu também faço ver que eu já tinha jogado lá e depois cheguei à Liga dos Campeões, ou seja, tudo é possível, só depende deles e nós aqui no Estoril e na segunda Liga Portuguesa também temos muitos jovens jogadores com muita qualidade. Mas quando chegamos às Champions tudo é diferente. O ambiente, as viagens, a atenção que as pessoas te dão, tu sentes-te mesmo jogador, sentes-te mesmo que chegaste ao top de tudo. Eu não, primeira vez tu absorves tudo, não é? Porque independentemente mesmo os jogadores do Real Madrid e Bayern Munique, apesar de andarem lá há 10 anos, mas a primeira vez eles também absorvem tudo, porque aquilo é um sonho. Estás a viver um sonho, era isso que eu ia dizer, Gonçalo. Estás a viver um sonho. Ainda te recordas dos 5 jogos que fizeste na fase de grupos? Sim. Empatei com o Bayern Munique, não é? 5-0. Depois com o Olympiacos foi engraçado, porque encontrei o meu ex-treinador, o Marco Silva, era treinador do Olympiacos. Encontrei o Seba, estava também com o meu colega do Estoril, também foi engraçado. A equipa técnica, o João Pedro, que era treinador principal do Famalicão. O Gonçalo Pedro, que era o professor físico, também foi engraçado. Eles chegaram, eu lembro, eles chegaram no dia anterior a Zagreb, eu até fui lá ao balneário deles, tive um bocadinho à conversa, tentava brincar, mostra aí a tática, mostra aí a equipe e tal. Sim, e ainda jogaste contra o Arsenal também? Contra o Arsenal, o Olympiacos, o Munique e o Arsenal, eu não joguei o primeiro jogo, tinha sido expulso do playoff, expulso no último jogo, dava acesso à fase de grupos contra o Skanderbeu e não joguei o primeiro jogo contra o Arsenal em casa, depois joguei os outros 5. Perdi e estava a dizer, e foi engraçado porque depois de ver o Marco Silva, depois de ver a equipa técnica deles também, ali percebemos que todo o esforço, que tudo aquilo que a gente conquistou juntos, que o prémio também era aquilo. Muitas vezes não é só a nível monetário, óbvio que o dinheiro é importante na vida, mas não há nada que pague aquele bem-estar e aquela sensação de ter chegado ali.
ouvir o hino, ainda hoje quando ouço o hino arrepia, imagino lá dentro do campo e a saudade que dá, saudade de ouvir o hino e pronto, aquilo é uma motivação incrível. Jogar a Liga dos Campeões, os jogos têm 90 minutos, mas parece que a gente vai, se fosse preciso, o dia todo a jogar, o ambiente, os jogadores que muitas vezes nós estamos em casa e vemos na televisão e agora estamos a jogar com eles, não é? Porque muitos deles igual, porque o Casemiro também, quando jogava no Real Madrid, no Castilha também ia ver o Real Madrid à quarta-feira e sonhava jogar ali. E hoje em dia é dos melhores jogadores do Real Madrid, ou seja, todos passaram por essa fase, a fase do sonho que depois chega a ser realidade. E muitas vezes eu digo aos meus colegas aqui do Estoril e nesse nível mais baixo que o futebol de verdade é ali em cima. O futebol de verdade é quando soube a música à quarta-feira. Esse aí é que é futebol de verdade. E todo o esforço que eles têm que fazer e mesmo quando pensam em desistir e pensam que não dá mais, que trabalhem e que lutem, porque quando lá chegarem vale a pena. E depois, no final deste percurso, por Zagreb, tens uma lesão grave, que deixa quase uma época de fora, uma época e meia, penso, não é? De fora dos relevados. E como é que foi esse momento? Pois esse foi um momento negro, porque tinha acabado de jogar a Liga dos Campeões, estava em alta, né? Estava talvez não no melhor momento da minha carreira, mas devido ao nível que o Dinamo estava e depois jogar a Liga dos Campeões, ou seja, estava num nível muito alto já, em grande forma. Naquela altura até tive propostas de Inglaterra, de Espanha, acabei por não sair. Estive a lesão, quando estava a voltar apanhei uma bactéria e tive um ano e meio parado. Nessa altura pensei muitas vezes em desistir, pensei muitas vezes que não ia dar mais. Tive a força também da minha família, da minha esposa, toda a gente que me acompanhava naquela recuperação. E pronto, foi um ano de muito sofrimento, muito a lutar todos os dias contra a lesão. Entretanto, depois na parte final, a minha esposa até estava a trabalhar em Londres e eu mudo-me para Londres 2 meses e vou para uma clínica. Também investi muito dinheiro para ir a vários sítios e vários médicos diziam que eu já não conseguia jogar mais, para eu desistir. E pronto, e depois felizmente correu bem. O Aves, naquela altura, foi um clube que acreditou muito, muito em mim. Eu irei ser eternamente agradecido ao Aves e às pessoas que lá estavam, que acreditaram em mim, que depois de ver a minha condição física, de ver que ia ser difícil, acreditaram em mim e viram também a minha força de querer voltar a jogar. E pronto, depois mesmo ali a pré-época, os primeiros tempos lá foram processos dolorosos, em que eu tinha muitas dificuldades, tinha que fazer muito trabalho extra, depois tive que ganhar a forma, porque estava um ano e meio sem jogar, o corpo sofreu muito para voltar a ter forma. Mas pronto, foram correndo bem, o grupo do Alves era espetacular, também foram ajudando sempre muito. E pronto, e felizmente a partir daí nunca mais tive problemas no joelho. Nunca Sim, mais tive. E eu acredito que seja muito difícil passar estas fases de lesões. Por vezes as pessoas esquecem-se dos jogadores que estão lesionados porque não os veem nos jogos, pensam que se calhar que não é assim tão complicado, mas não têm noção, acho eu, da ideia que um atleta tem que fazer, porque tem que treinar, tem que recuperar a forma, tem que fazer trabalho extra de reforço e entre outros fatores, principalmente psicológicos, que é complicado de estar às vezes 6 meses, 1 ano ou mais tempo sem jogar, não é? E é preciso muita força, não é? Como acabaste de dizer, para passar esta fase. Foram 18 meses. Imagina agora, para as pessoas terem uma noção, nós agora estamos em quarentena. Eu digo muitas vezes, eu faço um treino de manhã com a equipa, eu faço um treino à tarde também. Tenho uns amigos lá do CrossFit Monday que me passam treinos para eu também me manter ativo e para ter outro tipo de estímulo. E eu digo muitas vezes que, e vocês também estão de quarentena, devem saber que uma pessoa que está em casa tem muita dificuldade em motivar-se a ir treinar sozinho, né? Muitas vezes a ver a parede e tal. E eu passei um ano e meio praticamente assim, não sozinho, né? Mas até que me
deslocar à fisioterapia e a treinar, a ter motivação para fazer durante 3 meses os mesmos exercícios. Depois da fase da bactéria, o meu músculo teve muitas dificuldades em crescer porque eu não tinha extensão e flexão completa, ou seja, o músculo não trabalhava os graus completos, o músculo não crescia, chegava a casa tinha muitas dores. Imagina, passar 3 meses eu a ver o meu músculo igual e ia pensar assim, estou cheio de dores, ainda vou ter que lá voltar a fazer exatamente a mesma coisa. Depois venho para casa cheio de dores, isto não vai crescer, isto já não vai dar nada. Aquilo é um bocadinho lutar contra a própria cabeça. É trabalhar o dobro. Normalmente há aquela questão que o jogador lesionado às vezes lesiona-se de propósito ou está a fingir lesão ou mesmo a própria tem que se trabalhar o dobro e é aí que muitas vezes o valor não é dado nessa perspectiva. Por acaso é uma ideia que a gente tem pré-concebida em relação a isso. Muitas das vezes as lesões não são lesões tão graves e que o atleta até tem ali algum fingimento, mas na realidade não sabe. Todo o atleta gosta de jogar, como é óbvio, né? Exatamente. E o jogador lesionado trabalha 3 vezes mais que os outros. Nós normalmente temos o treino de manhã com uma parte complementar de ginásio, qualquer coisa, mas a partir do almoço as ordens são sempre para nós descansarmos, dormir as testas, descansar, vir os filhos à noite e tal. E o jogador lesionado, não, o jogador lesionado tem tratamento, tem treino, né, físico, à tarde tem tratamento outra vez, faz mais um treino, muitas vezes passa muito tempo no gelo a fazer a recuperação depois, a alongar, não sei o que, ou seja, passam o dia todo lá. Ou seja, entram às 8 da manhã, saem às 6, 7 da tarde, ou seja, o dia deles é muito mais comprido e eles trabalham muito mais porque, sabe, tem que fazer um esforço rápido, é para voltar o mais rápido possível. Exatamente. Obrigado por a partilha, Gonçalo. E voltando novamente ao Estoril, passando aqui esta fase da lesão, estás no Aves 6 meses e regressas ao Estoril, onde foste feliz. E como é que têm sido estes tempos no Estoril? Sim, depois eu estava no Aves, não estava a jogar muito e depois voltei ao Estoril, que foi o clube que eu gosto, é o meu clube, foi o clube onde passei os melhores anos da minha carreira a nível desportivo, onde as pessoas gostam de mim e eu gosto muito das pessoas. Depois correu mal, acabamos por descer de divisão. Agora estamos há 2 anos numa luta para tentar voltar à Primeira Liga. O Estoril mesmo na Segunda Liga e comparando o Estoril aos meus primeiros 3 anos, o Estoril também evoluiu muito. O Estoril hoje em dia tem uma estrutura de equipa média grande. Como eu tinha dito, nós temos pequeno almoço, treino e almoço todos os dias, ou seja, a alimentação é controlada, temos um nutricionista, temos um preparador físico, digo 24 horas, mas 10, 12 horas todos os dias no ginásio, com planos individuais, ou seja, hoje em dia o Estoril está muito mais bem preparado. O Estoril cresceu muito e hoje em dia o Estoril é uma equipa sem mínima dúvida da primeira divisão. Sabemos que a segunda liga é muito competitiva, as equipas investem muito e cada vez há mais investidores. O Estoril tem um investidor que deu-se a troca o ano passado, a Traffic Seal entrou uma empresa americana. O Vila Franquense também tem investidor agora, o Alverca também tem investidor, ou seja, cada vez mais equipas temos mais, exatamente, o Oliveirense, mais a segunda, o Oliveirense também tem um novo investidor, o Cova da Piedade tem um investidor, ou seja, hoje em dia as equipas na segunda liga são mais iguais, e ainda bem para o futebol, tem gente a injetar dinheiro que é para poder subir à primeira divisão. Hoje é muito difícil subir à primeira divisão, faltam 10 jogos, ainda temos ali uma pequena janela aberta, temos que ser muito fortes nesses 10 jogos, esperemos que o campeonato volte, porque na minha opinião os campeonatos têm que se ganhar dentro de campo. Bem visto. Independentemente de... Falando aqui na... Ok, desculpa. Pensava que tinhas acabado. Não, já que estavas a falar aqui na competitividade e na luta e que é muito difícil, o que é que achas do modelo da segunda liga? Por exemplo, em Espanha existem playoffs, como em Itália, em Inglaterra. Falo nisto porquê? Porque por vezes há campeonatos de segunda liga que as equipas já estão promovidas a 10 jornadas do fim.
Se na tua opinião, se achas que este sistema de subir o primeiro e segundo é mais justo, se houvesse aqui um play-off que abrangesse mais equipas, se teria mais emoção, seria mais justo ou não? O play-off, eu sou de acordo que os 2 primeiros devem sempre subir, porque, por exemplo, temos o caso do CPP, que acho que está muito mal organizado, acho que deviam rever os moldes do campeonato. A segunda liga, acho que os dois primeiros devem subir. Quando tínhamos 16 equipas, fazia algum sentido. Hoje em dia, com 18 equipas, acho que fazia mais sentido e dava mais competitividade às duas divisões, se subissem 3 e descessem 3. O terceiro, eles podiam fazer, há várias maneiras de fazer, pode ser como a Inglaterra, que é o primeiro e o segundo sobem, os outros 4 fazem o mini campeonato, ou então fazem como na Alemanha, o terceiro faz um play-off com 16º. Exatamente da primeira divisão. Ou seja, há várias maneiras. Na minha opinião, acho que deviam dar a oportunidade para subir 3 e descer 3. Óbvio que estamos na segunda liga, é mais fácil para nós. Os da primeira liga dizem que não, que se calhar até só devia de ser uma, eles querem lá estar o máximo tempo. Mas acho que dava mais competitividade ao nosso campeonato. Sim, porque, por exemplo, havendo um play-off que abrangesse as equipas até ao 6º lugar, se calhar quem está em 8º lugar, neste momento, estaria a lutar ainda por promoção. E mesmo a primeira liga, eu não tenho bem a certeza da classificação, mas nós temos ali o Aves e o Portimonense. E depois estão a temos 6 pontos, penso eu. Exatamente. E depois só temos ali o Passo Ferreira, ou seja, a luta vai ser entre 3. Temos a 10 jogos do fim, 1/3 do campeonato, e há clubes que já não têm objetivos, estão a jogar jogo pelo jogo. Sim, e ainda na época passada tivemos 3 equipas a descer para a integração do Gil Vicente e foi competitivo até a última jornada, em que houve um Chaves Tondela, foi resolvido no último jogo. E acho que fazia mais sentido para Gonçalo, e agora voltando aqui ao Estoril, a título de curiosidade, sabes quantos jogos oficiais tens pelo Estoril? Oficiais, estarei à volta dos 170, 80? A primeira resposta está certa. 170, bem respondido. Sabes quantos te faltam, por exemplo, para chegares ao pódio? Apanhas o terceiro com mais jogos oficiais pelo Estoril? Não. Tens todas as qualidades para lá chegar, certamente. Faltam-te apenas 13 jogos para lá chegar. Portanto, com 13 jogos entras no pódio e depois, sim, tens aqui o primeiro e o segundo, já estão um pouco mais destacados, mas mesmo assim o segundo tem 226 partidas. Okay. O jogador mais velho do plantel? Eu sou dos mais velhos. O António Filipe. O António Filipe era o mais velho. Mas chegou agora em janeiro. É? Saiu agora em janeiro. Agora está entre mim e o Defendi. Eu acho que o Defendi faz anos antes de mim, que é o de 86. Acho que eu devo ser o segundo mais velho. Segundo a nossa informação, não. És mesmo tu, não? Mais velho. És mesmo mais velho. Mas não parece. Mas não parece. Podes confirmar aqui no momento, mas sim. Segundo os dados que temos. Mas vendo e falando aqui na idade, e acho que é um aspecto até pertinente, como é que vês, por exemplo, falaste ainda há pouco e bem, não havia na altura as equipas B, não havia o Sub-23, como é que vês essa entrada e se sentes alguma ameaça para os jogadores, por exemplo, a partir dos 30 anos, se já começam a ficar velhos, entre aspas, para a disputa do campeonato, mesmo sendo uma segunda liga. Como é que sentes isso? Só aqui uma correção, sim, o Defendi é uns meses mais velho que o Gonçalo. Ele teve uma lesão grave, ele não fez o primeiro jogo, foi este ano, infelizmente. Foi uma lesão grave e lá está, e ter passado um ano todo parado. E nesta idade, trabalhar o dobro, não é fácil. Exatamente, para voltar. Para responder à tua pergunta, eu quando era júnior ainda apanhamos as equipas B, o Porto e a equipa B, o Benfica também foi naquela altura que eles acabaram. A Académica também teve equipa B, mas também tinha acabado um ano antes. Ou seja, foi na altura em que acabou
e então começaram a surgir algumas equipas de satélite. O Torizense foi um caso desse, os jogadores do Porto V também vinham para o Torizense, e eu senti muitas dificuldades olhando para os meus colegas, ou seja, quando as equipas às vezes acabam, os jogadores ficam um bocadinho perdidos, porque nem todos conseguem entrar numa segunda liga, nem muito poucos e antigamente muito menos entravam na equipa principal, e a maior parte iam todos ali para aquela antiga terceira divisão nacional que havia, distrital, e os jogadores depois a motivação também não era muito, ir ao final do mês. Acabavam por perder-se muito mais talentos. Eu acho que o Sub-23, acho que é um campeonato muito positivo. Acho que é muito positivo para os jogadores que saem júnior, um bocadinho ali daqueles conseguem um campeonato de Portugal nem ir, por exemplo, o Valdo Castro Estoril nem vir para a primeira divisão e perdido, em vez de ir numa distrital que é no Sub-23, e têm sempre a oportunidade de um campeonato é da federação, os jogos são transmitidos pelo Canal 11, há muita visibilidade. Na minha opinião, faz mais sentido ver equipas vezes ir na segunda divisão. O campeonato é muito mais competitivo, os jogadores evoluem muito mais rápido. Pronto, tem, ou seja, uma equipa que joga uma equipa de sub-23, a dificuldade não é grande, o ritmo joga abaixo, joga-se com jogadores da tua idade. Quando eles vêm jogar uma segunda liga, jogam com outro tipo de jogadores, muito mais experientes, em que a intensidade é muito maior, em que o jogo, se calhar, às vezes não é tão partido, porque os jogadores são mais espertos, já andam há mais anos nisto, né? Como a gente costuma dizer. Eu acho que eles aí evoluíam muito mais rápido. E acho que fazia muito mais sentido às equipas vezes estarem na segunda liga, só que também não é um campeonato fácil. Vimos o caso do ano passado, o Guimarães veio o Braga B de Cera, com ótimos jogadores e com excelentes equipas. Por exemplo, vimos o caso do Trincão, jogou a época toda pelo Braga B e agora é contratado pelo Barcelona e o Braga B desceu. Ou seja, não é pela qualidade, mas é pela intensidade, porque apanhou outro tipo de jogador. Em relação depois dos 30 anos, a realidade é hoje em dia o futebol, tem futebol e um jogador de 30 anos já não vai dar lucro. Ou seja, eles preferem jogadores mais novos porque eles estão sempre a pensar no lucro. Eu também ando a ter ao treinador e conheço o Ricardo também do Real. Eu muitas vezes digo que eu quando for treinador, eu não quero saber se tenho jogadores de 37, 38 ou de 21, eu quero é ganhar. Primeiro eu quero é ganhar, depois logo penso se vende jogadores ou não. Porque a realidade é essa. Nos meus 2 anos do Estoril com o Marco Silva, em que ficamos em quinto lugar, jogamos Liga Europa e ficamos lá, e depois no ano a seguir ficamos em quarto lugar. O Estoril nunca me contratou a mim para vender, o Estoril nunca contratou o Bicá para vender. O Jefferson, Carlos Eduardo, o Estoril nunca contratou o Luís Vial para vender. O Diogo Amado, ou seja, o Steven Vitória acabou por ir a custo zero, ou seja, mas eles em 2 anos venderam ali 10, 12 jogadores, alguns sim, o Carlos Eduardo era um investimento gráfico, viam, realmente via-se a qualidade dele, que era um jogador que ia dar lucro. O Jefferson, que depois foi para o Sporting, também era um jogador já novo, com muito currículo no Brasil, que eles investiram, trouxeram aqui que era para dar lucro. Mas a maior parte dos jogadores eles nunca foram contratar para vender, eles foram contratar para ganhar. Exatamente. Ou seja, neste momento, o orçamento, né, eles pensaram, neste momento, com o orçamento que temos, com as possibilidades que temos e tal, para ganhar, esses são os melhores jogadores. Eles nunca, o ICA faz 2 anos incríveis antes de ir para o Porto, e quando é académico ou dispensa, né, o Estoril nunca pensou assim, eu vou buscar o ICA porque eu vou ganhar muito dinheiro com ele. Não, ninguém pensou isso, só que eles viram ali uma porta, foi, não, ele tem qualidade, vai-nos dar jeito, e pronto. E eu acho que aí faz mais sentido. E estava a dizer, acabaram por vender 10, 12 jogadores em 2 anos e com N propostas que tiveram por aqueles e por outros. Hoje em dia a segunda liga, apesar de já ser mais vistoso, não é tão fácil vender jogadores nem por muito dinheiro. Na segunda liga os clubes pagam só 500, 600
700 mil euros por cada jogador. Mas hoje em dia os clubes parece sobreviver, e porque os investidores também querem fazer dinheiro rápido, parece que é uma obsessão que eles têm. E não, tem que contratar este jogador, tem que vender, e este tem que jogar, que é para vender isso. Eu acho que isso é errado. Eu acho que eu muitas vezes costumo dizer que tem que contratar para ganhar, porque é preferível vender jogadores na primeira divisão do que na segunda. Primeiro tem que contratar jogadores para ganhar, e depois tem que contratar jogadores pelo potencial dentro de campo, não é pelo potencial de venda. Porque esse aqui corre muito e dá nas vistas e eu posso vendê-lo. Não é, porque depois também, hoje em dia, os miúdos, mais novos, não, já têm 33, por isso que eu digo os miúdos. Exato. Os miúdos, entre aspas, sabem, eles sentem quando são apostas. Ou seja, eu se tivesse 20 anos e tivesse o clube a bajular-me, entre aspas, dizer, não, tu vais longe, tu vais para aqui, tu vais para ali, os miúdos relaxam, porque eles sabem que vão jogar, eles sabem que têm que jogar porque vão ter que dar dinheiro ao clube, né? E depois tem muitos empresários, os empresários dizem, não, eu meto aqui, eu meto ali, não sei o quê, e os miúdos vivem muito naquele mundo. Eu quando cheguei a sénior na Académica, apanhei o Zé Castro, o Bial, não sei o quê, eu entrava no balneário calado, saía mudo, eu nem bom dia dizia, tinha medo deles, né? E naquela altura, a Académica até podia ter visto em mim, quando era a altura do Éder, por exemplo, também saiu a custo zero, e podiam ver em nós algum investimento, né? E eles acabaram por perder dinheiro. Eu, quando vou do Tourizem para a Académica, no nosso último ano, vou eu, o Icá, o Éder e o André Fonte. O André Fonte depois ainda chegou a jogar na primeira divisão para a Académica, jogou no Moreirense, na Fiel, mas de todos, até foi aquele que não fez uma carreira tão boa. O Éder, o Icá e eu acabamos por ser vendidos. O Éder foi vendido ele saiu a custo zero para o Braga, e do Braga foi vendido para o Swansea, e o Icá foi vendido de Estoril para o Porto, e eu fui vendido de Estoril para o Dinamo Zagreb. Ou seja, a Académica, eles não erraram por completo, eles sabiam que havia qualidade ali. Mas naquela altura a obsessão por vender e fazer negócio não era tanta como hoje. Se calhar, se a Académica pensasse assim, não, estes têm que jogar porque têm que dar dinheiro, se calhar nós nem íamos ter a carreira que temos hoje, né? Só que a nossa carreira, como costumo dizer, nada nos foi dado, nada foi imposto. Eu quando era miúdo, nunca me foi imposto que eu tinha que jogar porque ia ser vendido. O IK e o Éder igual, se calhar atrasou-nos um bocadinho a carreira, mas a meu ver até nos favoreceu. Porque hoje em dia um jogador não está minimamente preparado para entrar, por exemplo, numa primeira liga, numa equipa como o Guimarães, estou a dar um exemplo, ou como o Braga, ou mesmo como o Moreirense, e eles imposto aquela obsessão, não, temos que vender, não, vamos meter este porque este vende, este faz 10 jogos aqui e é vendido. E na minha opinião não é assim. Acho que deve-se ter critério, acho que deve-se ter algo. Imagina, eu, diretor desportivo de um clube, ok, no início da época reúno com o treinador, o presidente, com quem percebe, com quem conhece a formação, assim, vamos aqui meter 3 ou 4 alvos, 3 ou 4 jogadores que a gente entende que precisam de 2 anos para crescer, que é para evoluir. Eu que o Dinamo faz muito bem. O Dinamo, quando eu cheguei ao Dinamo, chegou o Dani Olmo, e o Tiago César também esteve lá uma vez comigo na Croácia e também o conhece. Deve ter cruzado com ele várias vezes, ou nos jantares, ou vezes. Exatamente, sim. E o Dani Olmo vem para o Dinamo com 16 anos. Ele, quando assinou agora, eu falei com ele já várias vezes, continuo a falar com ele, mas eu falei com ele quando ele foi chamado à Seleção A. A Seleção A de Espanha até fez um gol a Malta. E estávamos a falar e tal, e até estávamos a conversar, e ele disse as dificuldades que eu passei, porque ele chegou à Croácia com 16 anos, o pai e a mãe tinham que trabalhar, né? Uma vez vinha 3 meses, voltava, depois vinha outro, ou seja, ele nunca ficar sozinho. Ele tinha que ir para a escola secundária, tinha que falar croata, teve que aprender o croata, depois ele não falava ele não falava croata nem inglês, né? Ele só falava espanhol, depois tinha que estar a aprender. Depois ele era um jogador, e aí é que o Dinamo ganhava, que era o Daniel Olmo chegou aos 16 anos e foi treinar logo connosco. Ele teve 5 anos na primeira equipa a treinar. Ou seja, a evolução dele foi enorme. O Dinamo nunca meteu o Dani Olmo com 16 anos na equipa principal e disse assim, não, tu daqui a um ano tens que ser vendido por 50 milhões. Não.
Não, tu vais estar, ele e o Goya que ainda continua lá, os dois, o Goya que veio da Bósnia, com 16 anos, 18 mil anos, a treinarem todos os dias. Nunca jogavam, nunca eram convocados sequer. De vez em quando iam aos Júniors, de vez em quando iam à equipa B. Ou seja, para eles era Um plano a muito. longo prazo, não a curto prazo. Exatamente. Só que é aquela coisa, eles meteram o alvo, os nossos alvos são estes. Agora vamos aguentá-los, não é? Tipo, eles estão muito bem, já querem milhões, eles também correm mal e já os mandam embora. Não? Eles tiveram 4, 5 anos ali, é preciso ter paciência. Isto não é Sim, uma coisa na minha opinião, há aqui a visão, por exemplo, do treinador, que quer sempre o jogador que renda mais, mas depois às vezes tem que se sujeitar aos diretores, presidentes, entre outros, que Exatamente. querem sempre o rendimento máximo no menor curto tempo, espaço de tempo. Eu entendo, por exemplo, o Dina pode dar ao luxo disso, ter 5 anos e hoje em dia o Lobo foi vendido por 25, 30 milhões e é dos melhores jogadores da idade dele da Europa. Óbvio que aqui em Portugal uma equipa segunda liga precisa de vender e se calhar o tempo não dá para ser 5 anos, vão ter que ser 2. Mas eu acho que aí parte um bocadinho do alvo, ou seja, tu tens de ter um alvo. Chegas na pré-época e assim, opa, estes 3 são os alvos. E é com estes 3 que eu tenho que ir até ao fim, dando a oportunidade se eles merecerem. Se eles não merecerem, têm que trabalhar. Não acho muito correto, imagina estar a meio da época e estar a trocar. Ou seja, eu no início da época tenho 3 ou 4 jogadores que eu acho que têm potencial e depois chego a dezembro e digo, se calhar já não estão a render, aqueles ali estão melhores, eu vou subir aqueles, eu vou mandar estes para lá. Isso aí nunca positivo, porque o jogador depois também sente isso. Ou seja, e eu acho que o jogador também nessas idades precisa de estabilidade. E depois há outra coisa que também que eu não concordo muito, que é, há jogadores que com 20 anos assumem bem a pressão, há jogadores que com 20 anos não assumem também a pressão, não estão tão bem preparados. Eu hoje em dia tenho 33 anos, estou melhor preparado para sentir a pressão pela experiência que tive. Não é? Há uns que têm 20 anos e hoje em dia meter pressão em miúdos de 20 anos é um risco grande. É um risco muito, muito grande. Ok. Gonçalo, e falando aí na idade, não sei, queres falar tu, Tiago, queres perguntar tu? Não, ia perguntar agora sobre as perspectivas. Não sei se querias perguntar ainda qualquer coisa antes. Não, ia dizer exatamente isso, pensando na idade e 33 anos, muito embora não seja velho, sabemos que ninguém joga sempre à bola. Quais são as tuas perspectivas a nível futuro? O que é que pensas? Pensas ficar ligado? Quando pendurares as botas, o que é que pensas fazer no pós-futebol, que é aquilo que se coloca muitas vezes aos jogadores profissionais, quando terminam, ficam sempre naquela situação que são novos, querem fazer mais alguma coisa, há quem queira descansar, há quem não queira nunca mais ver futebol, há quem queira ficar ligado porque isto é realmente uma paixão. O que é que pensas, Gonçalo, sobre isto? Eu definitivamente que eu quero ficar ligado ao futebol. Isso aí é certo. Eu não consigo assim, sem futebol também. Nunca experimentei, não é? Mas é aquilo que eu quero fazer. Neste momento, espero jogar no mínimo mais 2 anos. Depois vamos ver como é que o corpo se aguenta. Mas acho que hoje em dia os jogadores também estão mais bem preparados, tanto fisicamente, cuidam-se melhor do corpo. Hoje em dia os clubes também estão mais bem preparados a nível de preparação física, ou seja, consegues não ter tantas lesões e consegues prolongar a tua carreira. Sim, mesmo a nível de nutrição, já há muito mais preparação hoje em dia. Exatamente. Por isso eu neste momento eu quero jogar no mínimo mais 2 anos e depois ver um bocadinho o que é que surge. Eu quero ficar ligado ao futebol, ando a tirar o curso de treinador. O treinador é a minha primeira opção, mesmo que seja como adjunto, a principal a minha primeira opção, mas se tiver que ser como adjunto também para aprender durante os tempos também não vejo qualquer tipo de problema aí. Mas neste momento eu quero ficar ligado ao futebol e vamos ver como é que isto corre. Né? Já somos 3 a tentar ser treinadores no futuro. Já só falta o treinador de guarda-redes. Já temos aqui quase uma equipa técnica. É por aí também a nossa ideia. Aqui para finalizar, Ricardo, vamos então às nossas rapidinhas, que são umas perguntas curtas e rápidas
que o Ricardo vai começar pela primeira. Ricardo? Eu começo. A primeira coisa que vier à cabeça, não? E rápido. Não, Exato. é a tua opinião sincera. É uma opinião ok. sincera, mas é a nossa rubrica final. Gonçalo, se tivesse de contratar um antigo colega de equipa, qual é que seria? E porquê? Evandro? Porquê? Pela qualidade, por outro motivo qualquer? Sim, porque na minha opinião foi o melhor jogador com quem eu joguei. Ok. Se tivesses que escolher um treinador? Marco Silva. Boa. Um jogo que te tenha marcado? A minha estreia na Liga dos Campeões, na fase de grupos contra o Bayern Munique, no Allianz Arena. E qual foi o momento que te marcou? O momento que me marcou, quando fui campeão da segunda liga pelo Estoril. Ok. Se tivesses que dispensar um jogador da tua equipa atual, qual é que seria e porquê? Se eu tivesse que dispensar? Sim. Um jogador da tua equipa atual. Porque dispensava o Balima, porque está lesionado e não faz lá falta nenhuma. Ok. Pronto. Boa. Olha, Gonçalo, queríamos agradecer e antes de acabar ainda tenho aí um desafio, que é se desafias mais algum colega teu ou antigo colega a partilhar connosco os seus momentos, como fizeste hoje. E vir ter connosco a uma chazada de bola. Sim, eu vou desafiar e penso que também será importante. Eu vou desafiar o Vítor Vinha. Eu vou explicar porque o Vítor Vinha foi, além de ser um dos melhores amigos da vida. Eu joguei com ele pela seleção de Viseu no Sub-12, ele jogava no Oliveira de Prato. Joguei com ele na Académica, ele foi campeão europeu de Sub-17, depois foi internacional Sub-20, Sub-21. Eu voltei a jogar com ele no Aves e acho também importante porque o Vítor Vinha está naquela transição de ele foi ex-jogador e é agora é treinador. Dos Júniores, penso eu, não é? Da Académica. Exatamente. Acabou a carreira há 3 anos, talvez. E acho que também era importante que é para também as pessoas perceberem o pós-carreira e a entrada logo no mundo do treino, que é uma coisa que nós três queremos, não é? Exato. Não, e é um tema bastante interessante que vai ser trazido e que nós vamos tentar abordar da melhor maneira, exatamente, que é as opiniões de um treinador, a partilha, as dificuldades que ele vai ter. Não, obrigado pela sugestão. Okay. E desafio o Vítor Vinha a vir à chazada da bola. Ok. Gonçalo, mais uma vez, muito obrigado. Em meu nome e em nome do Tiago, certamente também, mas também está aqui. Agradecemos por seres o nosso primeiro convidado nesta rúbrica. Olha, um brinde ao teu futuro e que tenhas muito sucesso. Boa. Obrigado. Grande abraço. Grande abraço. Grande abraço.